Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Kaizen. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos 13 pilares do sistema Toyota de produção, que é o Heijunka. Heijunka, pessoal, traduzindo é o nivelamento. Essa ferramenta é utilizada pela Toyota para nivelar os estoques e produzir mix diferentes de produtos para atender às diferentes demandas. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você quer conferir o que é essa ferramenta e como você pode aplicá-la na sua empresa, fica até o final do vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje então nós iremos falar sobre o Heijunka. Heijunka traduzindo é o nivelamento. O Heijunka trabalha em paralelo com o Kanban nos sistemas produtivos da Toyota, pessoal. Então ele funciona da seguinte maneira: ele faz com que o processo, com que a empresa, avalie a demanda de venda de produtos, seja da última semana, do último dia, do último mês, e consiga produzir um mix de materiais de produtos. Vamos dar um exemplo. Ao invés de produzir sempre o mesmo produto, uma quantidade grande de determinado produto, e depois produzir um outro produto, ela consegue fazer um mix. Faz um pouco de um determinado produto, um pouco de outro. Mas para isso, a Toyota faz uma classificação do que está sendo mais vendido para conseguir produzir. Então eu vou explicar para vocês aqui como que você pode aplicar o Heijunka, como que é um modelo de mix no modelo tradicional e como que a Toyota faz aí para mudar, fazer esse mix dos lotes. Então a Toyota consegue produzir em maior quantidade aquilo que está vendendo mais, porém ela também tem a preocupação de manter sempre em estoque os outros itens para caso a demanda desse material aumente, ela consiga entregar esse produto para o cliente. Então vamos dar um exemplo aqui então, pessoal. Existem alguns requisitos que a empresa precisa ter para conseguir aplicar o Heijunka no seu processo produtivo. O primeiro deles é saber o takt time da fabricação do seu produto. Lembrando, o takt time é a divisão do tempo disponível de produção, ou seja, quantas horas você trabalha por dia, dividido pela demanda, pela quantidade de produtos que são necessários fabricar naquele dia. Então, esta é o primeiro requisito para você conseguir aí trabalhar com Heijunka no seu processo. O segundo é a capacidade dos colaboradores. Os colaboradores precisam ser treinados para que essa linha flexível vá fazer diferentes produtos. Esses colaboradores tenham a capacitação para conseguir fazer esses produtos diferentes. Ou seja, é preciso treinamento. Terceiro requisito, pessoal, é a capacidade das máquinas. Então as máquinas precisam ser flexíveis e capazes de mudar essa demanda, ou seja, se ela está fabricando um determinado produto, ela precisa ter capacidade de repente fabricar um outro produto sem perder muito tempo. Aí entra o quarto requisito, que é o setup. O setup é o tempo que uma máquina se prepara quando ela terminou de fabricar um produto e vai começar um outro. Esse tempo é chamado de setup. Então esse setup ele precisa ser bem rápido, senão ele atrapalha o fluxo de produção. E por último, precisa avaliar a capacidade dos fornecedores. A partir do momento que você vai produzir um mix variado de materiais, o seu mix de abastecimento também muda. Então os fornecedores vão precisar pagar matéria-prima de forma sequenciada e de forma também diferenciada, ou seja, vai ter um mix diverso de produtos. Então o seu fornecedor precisa ter capacidade de realizar essas entregas. Dando sequência então, pessoal, o primeiro ponto para a gente aplicar o Heijunka é estabelecer quais são os produtos que eu tenho dentro da minha fábrica. Aqui eu vou dar um exemplo de produto A, B, C e D. E aí eu vou avaliar as vendas. Aqui eu vou dar um exemplo das vendas da semana passada. Então as vendas aqui do produto A foram 10, do produto B foram 20, do produto C foram 25 e do produto D foram 15. A partir desse momento, o que a gente faz para começar a trabalhar com o Heijunka? A gente faz uma classificação. Então, em primeiro lugar, aqui a gente tem o produto C como mais vendido, com 25. Depois o produto V, com 20 minutos. Depois o produto D, com 15. E depois o produto A, com 10 minutos. Então, essa classificação é importante para estabelecer aí uma prioridade de produção para aquele produto que está tendo mais demanda. Na sequência, pessoal, então nós temos aqui uma capacidade que foi avaliada através do takt time. Então a capacidade aqui no nosso exemplo é de fabricar 14 itens por dia aqui nessa fábrica. Então o ideal, se a gente for pensar no modo aí tradicional de produzir, é que na segunda a gente produzisse o item C, que é o que está vendendo mais.
depois o produto B, depois o produto D e depois o produto A. Só que o que acontece? Quando eu trabalho dessa maneira, pessoal, por exemplo, se na segunda-feira a minha demanda muda e eu preciso de um produto B e eu produzir só o produto C, automaticamente eu não vou conseguir atender a demanda. Então, pessoal, a partir do momento que nós alinhamos a capacidade da nossa linha, no caso aqui a nossa linha tem a capacidade de produzir 14 produtos por dia, a gente vai dividir esses produtos escalonados durante a semana, isso de um modo tradicional, sempre dando prioridade para aquele produto que teve mais vendas, mais demanda. No caso aqui, o produto C é o que teve mais demanda com 25 produtos. Porém, a minha linha só consegue produzir 14 itens por dia. Então, no modelo tradicional, a gente dividiria esse material. Faria 14 itens do produto C na segunda, ou seja, o limite da minha produção. E na terça, eu terminaria fazendo mais 11 produtos do produto C para atender a demanda de 25. E aí, somente na terça, a gente começaria a fazer o produto B, que é o segundo item mais vendido, no caso aqui com 3. E assim por diante durante a semana. O que aconteceria? A gente conseguiria produzir 14 itens por dia. Qual que é a dificuldade, pessoal? Se na segunda-feira eu tiver um aumento da demanda no mercado para um produto B, por exemplo, ou D ou A, e eu só produzir o produto C, como que eu vou conseguir atender esse cliente? Não é possível. O Rei Junca vai fazer exatamente isso. Ele vai priorizar, classificar sim aquele produto que é mais vendido, porém, ele vai criar um mix, ou seja, todo dia eu vou ter um pouco de determinado produto para que caso a demanda mude, eu tenha uma produção nivelada e consiga atender o cliente. Outro exemplo aqui então, pessoal. No modelo tradicional, a gente dividiria aqui durante a semana. Então, vamos pegar lá, se são 25 produtos do C que eu tenho que produzir durante a semana, eu divido em 5 dias e fabrico 5 por dia. Então, dou prioridade para que a minha linha de produção faça primeiro o item C. E assim por diante, eu dividi a quantidade da demanda do produto B, D e A. Então, consequentemente, eu teria aí, na segunda-feira, fabricado 5 itens do C, 4 do B, 3 do D e 2 do A. E por dia, eu teria 14 carros produzidos. O que aconteceria? Se na segunda-feira, independente com o meu produto C esteja vendendo mais, eu tenho uma demanda pelo produto B, automaticamente eu tenho esse produto no meu primeiro lote em estoque e consigo atender o meu cliente. No final da semana, a gente tem aqui o total. Produto C 25, produto B 20, produto D 15, produto A 10. Consequentemente, eu consegui atingir a meta estabelecida durante a semana. O que pode acontecer, pessoal, e aonde o Rei Junca pode ajudar e por que é importante essa classificação? Vamos dar um exemplo que segunda, terça e quarta eu consegui trabalhar com essa mesma demanda. Quando eu cheguei na quinta, a minha demanda mudou, ou seja, o produto B passou a ser o mais vendido, o D depois o A, depois o C. Eu posso continuar com o mesmo lote, porque afinal eu tenho uma capacidade de produção de 14 carros. A única diferença é que eu vou inverter as prioridades, ou seja, eu vou produzir primeiro 4 do B, depois 3 do D, depois 2 do A, depois 5 do C. Automaticamente, o que aconteceu? Eu mudei o mix, eu fiz uma mudança de mix, ou seja, o meu lote de produção mudou, mas da mesma maneira eu tenho todos os produtos sendo fabricados e consigo atender a demanda caso ela mude. Depois, pessoal, vamos dar um exemplo aqui então, sem rejunca. Então eu tenho os dias da semana, tenho aqui o lote e o meu primeiro lote seria o quê? Apenas de um modelo C. Caso eu precisasse de um outro produto, eu não teria para atender ao cliente. Depois, no modelo tradicional, no segundo lote, eu já teria produtos C e B. Modelo tradicional, no terceiro lote, eu teria produtos B só. No quarto lote, pessoal, eu teria produtos B, D e A. Se eu precisasse por uma casa de um C nesse dia, eu já não teria para atender o meu cliente. E na sexta-feira, eu teria apenas produtos D e A sendo produzidos. Ou seja, se alguma coisa mudar no mix essa semana, a demanda mudar, eu já não vou conseguir atender ao cliente. E o que acontece? Com o Rei Junca é diferente, porque a partir do momento que eu divido essa produção, no meu primeiro lote na segunda-feira, eu vou ter 5 do C, 4 do B, 3 do D e 2 do A. Ou seja, eu tenho um mix e consigo atender a qualquer demanda se ela mudar, porque eu estou produzindo todos os produtos e, claro, dando prioridade para o produto C, que no caso está sendo mais vendido. Na terça, a mesma coisa. Na quarta, a mesma coisa, respeitando o limite de 14 carros por dia, que é a capacidade da minha produção. Chegou lá na quinta-feira, o mix mudou.
O que acontece? Eu priorizo o B, que no caso passou a ser o mais vendido. Da mesma maneira, eu vou ter um mix aí diferente, porém, eu vou produzir 14 carros por dia na quarta e na quinta-feira, né? Na quinta e na sexta-feira, perdão. E aí o meu quarto e quinto lotes vão sair de maneiras diferentes. Ou seja, eu mudei esse mix. Então o Rei Junca, ele faz exatamente isso. Ele classifica a demanda e vai nivelando o ritmo de produção e determinando o que deve ser priorizado, ao mesmo tempo garantindo que eu tenha todos os produtos em estoque. Tá certo, pessoal? Muito utilizado nas empresas também é o Rei Junca Box. Nada mais é do que uma tabela onde você tem os dias da semana e os horários que tem que ser produzidos os produtos, e à medida que varia a demanda, o Rei Junca vai determinando qual produto que deve ser produzido, você vai colocando na caixinha os cartões de Kanban. Assim, a produção vai retirando esses cartõezinhos e automaticamente com os horários sabe exatamente que momento tem que produzir aquele produto. Então a diferença do Rei Junca é que, por exemplo, na segunda, na terça e na quarta nós temos um mix X, por exemplo. Cheguei lá na quinta-feira, o meu mix mudou, virou um mix Y. Então eu vou variar a quantidade da minha produção. Ou seja, o Rei Junca ele vai fazer com que a sua produção tenha um nivelamento necessário para atender a qualquer demanda, e caso ela mude, ele consegue se reajustar para atender ao cliente imediatamente. Tá certo, pessoal? Então o Rei Junca é uma ferramenta que pode trazer grandes benefícios para que a sua empresa consiga atender o cliente de forma rápida, e ao mesmo tempo você vai ter uma flexibilidade e um mix de produtos diferenciados. Tá certo? Você já conhecia essa ferramenta? Já tinha ouvido falar do Rei Junca? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aqui nos comentários a sua experiência. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.